Lembrando mais uma vez, meu canal no YouTube, Prof. Danilo Salviano Santana. Lá vocês encontrarão muitos programas com matérias diversificadas e que poderão cair na prova de vocês. Muito bem, vamos então encerrar hoje o estudo sobre a acentuação, ok? Muito bem, pessoal, agora nós vamos estudar a acentuação das paroxítonas. Vocês se lembram que palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba forte, a penúltima, né? A última é a oxítona, a penúltima é a paroxítona e a antepenúltima é a proparoxítona. E vocês estão vendo que para a acentuação há necessidade expressa de se saber o que são palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos tônicos. Muito bem. Paroxítonas. Então vocês estão vendo aqui a palavra táxi. Olha aqui. Táxi. É uma palavra paroxítona terminada em I e que pode ser acompanhado pelo S. Táxi, táxis. Acento agudo no A. Agudo porque o A tem som aberto, não é mesmo? Móvel, móvel. Paroxítona terminada em L, acento no O, mesma coisa, aberto, agudo. Fêmur, palavra paroxítona terminada em R. Por que fêmur com acento circunflexo? Porque o som é fechado. Tórax, ó, tórax. Paroxítona terminada em X, aberto, ó. A pronúncia do O, aberta, não é? Então, ó, acento agudo. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Então, toda vez que for o I ou o U, né, aberto, eles não são, eles podem ser orais ou nasais, né? Então, bi, se diz, acento agudo. E não existe acento circunflexo no I e no U, justamente porque ele não é fechado nem aberto. Então só tem o acento agudo, ou acento agudo ou nada, né? Hífen, paroxítona terminada em LA aqui, gente, bíceps, é porque paroxítona terminada em PS. Hífen, paroxítona terminada em N, agudo. Álbum, paroxítona terminada em UN, acento agudo, AU, aberto. Álbuns, paroxítona terminada em UNS, né? Bônus, paroxítona terminada em US, assim, o acento é circunflexo porque o som é fechado. Ímã ou ímãs, paroxítona terminada em atil. Atil tem que ter o til, porque senão não pode ser acentuada. Não existe a regra que obriga a acentuar as paroxítonas terminadas em A. Certo? Casa, por exemplo, não tem acento, então tem que ser paroxítona terminada em atil, seguido ou não de S. Ok? Móveis, ó. Paroxítona terminada em EI, que é, na verdade, um ditongo decrescente, seguido ou não de S. Né? Móveis, agudo. Muito bem, eu coloquei aqui as palavras. Então, gente, as regras das paroxítonas são paroxítonas terminadas em I, seguido ou não de S, L, R, X, PS, N, UM, UNS, US, atil S. Felizmente, essas regras têm que ser guardadas, né, pessoal? Agora, eu coloquei aqui, e o way, né? Ditongo way, seguido ou não de S. Eu coloquei nuvens, nuvem e hífens, porque muita gente acentua essas palavras. Hífens, porque hífen tem acento, então as pessoas acham que hífens tem acento, mas a regra diz lá o seguinte, ó, paroxítona terminada em N, não em ENS, em NS, então seria isso, né? Até poderia ser isso mesmo. Paroxítona terminada em NS. Então não tem acento. Hífens não tem acento. Nuvens e nuvem, muita gente acentua. Mas não existe regra que obrigue o brasileiro, as pessoas que falam língua portuguesa no mundo inteiro,
a colocar acento no nuvem e no nuvens, certo? Porque é a oxítona terminada em "em" e em "ens" que é acentuada, correto? Então, feito isso, acabei então de dar para vocês as regras das palavras paroxítonas. Proparoxítonas. O que são palavras proparoxítonas? São todas as palavras cuja sílaba tônica, cuja sílaba mais forte é a antepenúltima. Então eu tenho a última é oxítona, penúltima paroxítona e a antepenúltima proparoxítona, certo? Muito bem. Todas as palavras paroxítonas, todas, obrigatoriamente deverão ser acentuadas. Acento agudo, som aberto. Acento circunflexo, som fechado ou nasal. Matemática. Matemática. É a antepenúltima. Acento. Lâmpada. Último, penúltimo, antepenúltimo. Acento circunflexo, porque é nasal, portanto, som fechado. Tóxico. Tóxico. Né? É última, penúltima, antepenúltima, acento. Então a regra é clara, é específica, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Pessoal, vou dar uma regra agora para vocês, que é preciso ter muita atenção. Porque é uma das regras que foram modificadas pela última reforma ortográfica da língua portuguesa. Então, algumas palavras eram acentuadas, não são mais acentuadas hoje. Então, vamos prestar bastante atenção, porque a primeira regra daqui é sobre os ditongos abertos, ei, el, eu e oi, ditongos abertos, som aberto. Então isso significa que ditongo E aberto é acento, ditongo EI fechado não tem. Essa é a regra, correto? Então olha aqui, céu, ditongo EL aberto, fácil, simples, acento. Seu, tem acento? Não. É o ditongo EL, mas o som é fechado. Nada de acento, ó. Repetindo, EL, acento agudo, aberto. Seu, sem acento, que é o som fechado. Réis, né? Réis é aquela moeda antiga que circulou no Brasil há muitos séculos, né? Ó, réis, acento agudo. Eu tinha colocado aqui vogal sem vogal, vogal sem vogal, porque vocês sabem que aqui é um ditongo, né? Decrescente. Era só para ilustrar mesmo. Ó, reis, não tem acento, som fechado. Herói, som aberto, acento agudo. Boi, som fechado, não tem acento. Então, repetindo a regra para vocês. Os ditongos abertos, oi, deverão ser acentuados. Exceções. Cuidado, foi isso que eu falei para vocês. Certo? Então olha aqui, boia, deveria ter acento, mas não tem. Heróica, deveria ter acento, mas não tem. Geleia, deveria ter acento, mas não tem. Por que será, né? Porque aqui, ó, boia, aberto, oi, aberto, geleia, aberto. É porque, pessoal, vocês vão observar aqui que a sílaba onde se encontra o ditongo não é a última. Por isso que eu coloquei, ó, sílaba tônica não é a última. Vocês podem ver que céu é monossílabo tônico, então só tem uma sílaba. Seu, aí não tem acento. Réis é uma sílaba só, portanto é um monossílabo tônico, tem acento. Herói é a última sílaba. Quando esses ditongos ei, el, oi não estiverem na sílaba tônica ou não forem monossílabos tônicos abertos, né? Não tem acento. A regra também não é assim tão difícil.
Correto? Muito bem. Agora, gente, nós vamos, é a penúltima regra. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque essa regra vai se referir a um hiato. Vocês se lembram bem o que é o hiato? Não se lembram? O que é um hiato? O hiato é o encontro de duas vogais, uma numa sílaba, a outra na outra. Vocês se lembram? Por exemplo, saúde. O A fica numa sílaba, o U na outra, né? Rainha, rainha. Isso é hiato. Então, o que diz essa regra aqui? A respeito dos hiatos formados pelas vogais I e U, quando elas estiverem na sílaba tônica, na sílaba forte, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Saída, certo? Vamos fazer o risco aqui para ficar melhor. Saída. O I está na sílaba tônica sozinho. Sozinho. E no máximo seguido de S. Então, toda vez que o I estiver sozinho na sílaba tônica ou seguido de S, tem que ser acentuado. O I. O U também. Ó, baú. U na sílaba tônica. Poderia ser baús, por exemplo, teria acento agudo também, né? Ó, país, is, acento agudo. Raízes, raízes. O I está na sílaba tônica. Atenção aqui, que raiz, vou explicar agora mesmo, não tem acento. Por que raiz não tem acento? É porque, cadê raiz aqui? Aqui, cadê raiz? Aqui, raiz, ó. Raiz. Porque o I está seguido por qual letra? Pelo Z. Não tem acento. Se fosse o S, haveria acento. Correto? Então tá aqui, ó. Agora, atenção para o que eu vou falar agora. Rainha. O I está na sílaba tônica. Deveria ter acento. Por que não tem? Porque ele está seguido de NH. Não tem acento. Mesma coisa. Moinho. Sozinho na sílaba tônica. Seguido de NH. Não tem saída, não tem acento. Raiz, eu já expliquei. Bauru. Ó, Bauru não está sozinho na sílaba tônica. Paz. Não tem acento. País, vocês lembram que tem acento. País. Paz. O I não está sozinho na sílaba tônica, do mesmo jeito que em Bauru, o U não está na sílaba tônica. Atenção para mais uma exceção do I e do U. Ó, feio. Atenção, hein, moçada? Isso aqui pode dificultar um pouquinho. Feiura. Paus. Boiuna. Ó, nas três palavras que eu coloquei, o U e o I estão sozinhos na sílaba tônica ou seguidos de S. Deveria ter acento. Porém, e prestem bastante atenção nisso, o U está sozinho na sílaba tônica, mas antes dele, nós temos um ditongo, ó, fei. Um ditongo decrescente entre o E e o I. Então, o U pode estar na sílaba tônica, mas seguido de ditongo, não tem acento. Paus é a mesma coisa. O I está aqui, mas aqui nós temos um ditongo. Boiuna, a mesma coisinha. Então, I e U sozinhos na sílaba tônica, seguidos de S, porém, antecedidos por um ditongo, não há acento. Certo? Muito bem. Vamos terminar então. Ó, vou. Por que eu coloquei voo aqui? Ó, vou, enjoo, levei. Antes da reforma ortográfica,
Os hiatos o, e, teriam acento circunflexo no primeiro E. Então, mudou-se a regra. Hoje, esses hiatos não têm mais acento. Nem o hiato e nem o hiato o, e e o, ok? Então, acabaram os acentos. Aqui, eu coloquei o que a língua portuguesa costuma chamar de acento diferencial e um acento obrigatório. Ó, é o verbo por, preposição por, verbo pode e o verbo pode. São os dois acentos diferenciais que ainda restaram na língua portuguesa. Preposição por, sem acento, verbo por, com acento. Pode, sem acento, e pude, com acento. Então, eu posso, tu podes, ele pode, presente o indicativo, terceira pessoa do singular. Eu pude, tu pudeste, ele pôde, com acento circunflexo. Então, o pôde aqui é pretérito perfeito e o pode é presente do indicativo. Outra coisa, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. É um acento que vai fazer uma pequena diferença entre o verbo ter no presente do indicativo, terceira pessoa do singular, e o verbo ter, terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem, não, sem acento. Nós temos vós tendes, eles têm, na terceira do plural com acento. Eu venho, tu vens, ele vem, sem acento, gente. Nós vimos vós vindes, eles vêm, terceira pessoa do plural. Certo? Quando for um verbo derivado de ter ou de vir, como é o caso de conter, eu contenho, tu contens, ele contém. Na terceira pessoa do singular, tem um acento que vai naquela regra lá das oxítonas, que foi na aula anterior. As palavras oxítonas terminadas em EM tem acento, é o caso de também, refém, não é? Então, contém tem acento circunflexo. E contém na terceira pessoa do plural, não tem um acento, não é um acento agudo, é um acento circunflexo, justamente para fazer a diferença entre a terceira do plural e a terceira do singular. Terminando rapidamente aqui, olha aqui, gente. Essas palavras aqui, para verbo e para preposição, não existe mais acento. Era um acento diferencial. Pelo, substantivo, pelo do braço, pelo preposição, pera, fruta, pera, que era uma preposição antiga, polo e polo. Então essas palavras aqui, nenhuma delas tem mais acento, certo? Agora o trema. Trema são aqueles dois pinguinhos, né, que a gente colocava antes do QU e antes do GU, quando o fosse pronunciado. Então olha aqui, ó. Tranquilo, o U é pronunciado, teria acento. Eloquente, teria acento, porque o U é pronunciado. Linguiça, do mesmo jeito, aqui já é o GU, era pronunciado, tinha o treminha. E aguentar, também o U é pronunciado, teria o trema. Muito bem, portanto, nós chegamos ao final dessa aula e também da matéria acentuação, ok? Estudem, deem um zoom aí para melhorar o tamanho das letras, né, pessoal? E um abraço, fiquemos todos com Deus. Força, vontade, ânimo. Um abraço.